Boa noite. Boa noite, Aguinaldo. Está aí nos bastidores. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Lígia. Boa noite. Boa noite. Então, todo mundo conectado? Show de bola. Vou apresentar aqui e começar o nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Andrés Veloso. Eu sou professor da FEA USP e também atuo aí na FIA como coordenador de projetos. Então, estamos aqui com mais um webinar. Eu já perdi a conta de quantos foram aí ao longo dos últimos meses, né? Então, desde março, meio de março, a FIA começou a organizar esses webinários como uma forma de contribuir para as discussões que estavam ocorrendo naquela época sobre o impacto da pandemia. Então, vários webinários trataram dessas questões, né? Então, foi uma forma como a FIA encontrou para contribuir com a sociedade, trazendo conhecimento e discussão sobre temas que tinham impacto para aqueles interessados em negócios, né? A gente considerou que era importante essa contribuição, porque as empresas, organizações estavam passando por momentos muito complicados, ainda estão, né? A pandemia não acabou. E aí, durante o tempo, né, a gente foi evoluindo, a gente passou de discussões focadas na Covid, e agora a gente está discutindo aí contribuições que podem ajudar as empresas quando começar uma retomada, né? Então, a gente entende que ano que vem, com os avanços aí na área da saúde, a gente tem uma vacina e com isso as coisas comecem a desanuviar um pouco. E aí é o momento que as organizações vão ter para reconectar com seus clientes, né, ter o contato mais próximo, receber os consumidores e aí, né, os negócios recomeçam a acontecer, né? Então, para iniciar aqui nossa conversa, eu vou compartilhar alguns bem poucos slides só para introduzir aqui o nosso Então, nosso tema aí são os líderes como arquitetos das decisões, né? A gente convidou aí a Lígia, logo mais eu vou passar a palavra para ela e para a Patrícia comentarem sobre o tema. Mas antes eu queria dizer que esse webinar ele é organizado pelos professores e coordenadores do curso de pós-graduação em marketing, gestão, estratégia e geração de valor, né? Onde as nossas convidadas aqui estarão presentes, né? Tem aí o link para quem tiver interesse. As aulas começam no dia 6 de outubro. É uma data meio estranha, né, para começar um curso, mas como a pandemia foi atrasando muitas coisas, a gente decidiu adiar um pouco o começo das aulas, mas a gente quis começar agora porque, né, as pessoas estão aí querendo estudar, se desenvolver. Então, a gente não quis jogar para o ano que vem, acho que esse é o momento oportuno. Então, as inscrições estão abertas até dia 6 de outubro. O curso já está confirmado, né, as turmas aí confirmadas. O curso está estruturado em 6 eixos de conhecimento. Cada um desses eixos traz 60 horas de conteúdo com professores diversos, né, com uma formação aí fantástica. Então, eu e a Patrícia, a gente trabalhou arduamente na definição dos temas, na escolha dos professores, nos convites. Então, houve um cuidado muito grande, uma curadoria muito, né, focada em trazer o que há de mais atual, professores com uma capacidade, conhecimento muito alta para poder construir um produto de qualidade, né? Além disso, né, simultaneamente, a gente também começa com um curso de curta duração, que é a gestão de marketing na atualidade, né? Ele corresponde ao primeiro eixo aqui da pós-graduação, então os dois acontecem simultaneamente. O aluno que fizer a extensão, depois, se ele quiser, ele pode continuar na pós, né? Então, foi um jeito que a gente achou das pessoas poderem experimentar o curso num pacote menor, conhecer um pouco a estrutura da FIA, dos professores, e aí, se achar interessante, continuar na pós-graduação aí com 360 horas, né? E para fechar aqui essa história, a gente tem também um convite
para quem está assistindo, né? É o nosso próximo evento aí que a gente vai organizar dia 13 de outubro. É a segunda aula da pós-graduação e da extensão, né? O que a gente vai fazer, a primeira aula da pós-graduação é uma apresentação, né? Com os alunos se conhecendo a coordenação, a gente vai ter uma palestra, e aí a segunda aula aqui, e a gente convidou, é o nosso primeiro professor, né, o Roberto, então a gente convidou ele para fazer uma aula aberta, então por isso que a gente chamou aí de Open Class, que vai possibilitar que os interessados possam conhecer um pouco mais do curso antes de aderir, né? Então, dito isso e feito essas introduções, eu queria passar a palavra para a Patrícia, que vai fazer aí um comentário e introduzir a nossa convidada, né? Patrícia, é com você. Patrícia está no mudo. Esse é a pegadinha do milênio, é o Zoom no mudo. Para ver se estava todo mundo acordado. É isso aí. 7 erros. Então, vamos lá. Boa noite, Lígia. Boa noite, Andrés. Boa noite, participantes dessa sexta-feira encalorada. É com muito prazer que eu apresento a Lígia. Ela é uma profissional de marketing, especialista em ciências comportamentais, formada em administração pela FEA, USP, é pós-graduada em neurociência do comportamento pela PUC, tem mais de 20 anos de experiência como executiva de marketing de empresas de bem de consumo, como Philip Morris, a Bembev, BRF, tanto no Brasil quanto no exterior. Tem uma atuação também hoje em dia como consultora, é conselheira certificada do IBGC, e também tem alguns cursos complementares fora do Brasil, em instituições como INSEAD, Wharton, Stanford, Kellogg, Singularity, Yale, Harvard, LSE. Então, a gente está bem acompanhado hoje, né? Conforme vocês verem, ela começou cedo, a experiência, na experiência de 20 anos, ela começou... Menor aprendiz. Então, e hoje ela vai dar uma palavrinha, vai mostrar um pouco do vasto conhecimento que ela tem, né? Ela selecionou, fez uma curadoria de conteúdo para ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento do consumidor, do comprador organizacional, né? Que é fundamental para as empresas e líderes de mercado. Vai falar um pouquinho sobre economia comportamental, alguns vieses, problemas de autocontrole, motivação, como é que isso influencia a tomada de decisão, mas não vou fazer mais spoiler, né? Eu deixo que a Lígia fale um pouquinho do flow aí, do pensamento dela. Mas, com muito prazer aí, eu passo a palavra para você, Lígia. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todo mundo que está com a gente nessa sexta-feira de calor. Já pode abrir a cervejinha, o drinking, vocês estão como audiência. Eu fico aqui na aguinha. Bom, eu vou conversar hoje com vocês sobre uma área que me encantou nos últimos anos, que é a área da ciência comportamental, né? Economia comportamental, mas ela é mais ampla do que isso. Então, eu acho que ciência comportamental é mais justo com o campo de estudo. E esse é um campo de estudo que reúne conhecimento de diversas áreas, de diversas expertises, então neurociência, psicologia, economia, sociologia, e tenta entender como é que as pessoas fazem escolhas, né? E como marqueteira, curiosa pelo comportamento humano, essa área tem tudo a ver com quem eu sempre me dediquei a trabalhar e aprender, tá? Então, vamos... Vocês estão comigo? Vamos lá. Então, assim, o primeiro ponto que é importante a gente ter em mente, né? A gente vai ver aqui frases dos grandes teóricos aí da área, o Dan Ariely é um deles, é que a maioria das pessoas não sabe o que elas querem até elas verem um contexto. Então, imagina que você está morrendo de vontade de comer batata frita. Você chega lá para comprar uma batata frita e você tem 3 opções de tamanho e eles estão ali, 71 gramas, 117 gramas, 154 gramas. A gente não pensa assim sobre batata frita, né? Assim, minha fome é de quantas gramas de batata frita? Não é assim que nós estamos acostumados. Por isso que as redes de fast food dão nomes para os pacotes. Olha, esse é o tamanho normal, o de 117 é o grande e o 154 é o king.
Mas os nomes são aleatórios. Ela poderia ter seguido um outro padrão, onde o normal é o 117, ou chamar o 154 de normal. Né? E isso vai variar de uma denominação mais saudável para uma menos saudável. Isso impacta o que as pessoas escolhem? Impacta. Quando você chama o maior tamanho de normal, as pessoas consomem muito mais calorias do que quando o normal são os tamanhos menores. Né? Então, você está ancorando ali um pensamento da pessoa assim, eu estou com muita fome de batata frita ou não? Eu como muito ou como pouco? Eu vou dividir ou não vou? O normal dá para uma pessoa normal, mas eu estou com muita vontade. Então, aquilo ajuda você a decidir e acaba influenciando a sua escolha. Então, o nome ali influencia como as pessoas escolhem. E a gente se acredita, né, bastante racional, somos seres racionais, é isso que nos distingue dos outros animais, mas, assim, a gente pensa muito menos do que a gente acredita que pensa. Se eu fizer para você a seguinte pergunta, esse é um problema clássico, né? Um taco e uma bola de beisebol custam juntos R$110. Se o taco, R$1,10, desculpa. Se o taco custa R$1 a mais que a bola, quanto custa a bola? Vocês provavelmente não devem ter nem conseguindo pensar. É legal fazer esse exercício ao vivo, porque as pessoas começam a falar e deve estar vindo 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, você nem consegue pensar. E essa é a resposta intuitiva, mas não é a resposta correta. Mas fiquem tranquilos, vocês não são os únicos. 50% dos alunos de Harvard, MIT, Princeton, eles vão com a resposta intuitiva e dão a resposta de 10 centavos. Né? Então, assim, a gente não pensa a todo momento com muito afinco. E, às vezes, a nossa intuição nos traz uma resposta imediata, que aquilo parece plausível, e a gente vai com ela. Né? Para quem tá ali, mas não é 10 centavos, aqui está a demonstração matemática que o preço da bolinha é 5 centavos. Tá? E, assim, quando a gente faz essa pergunta num grupo de pessoas normais, não nos estudantes de Harvard e MIT, 13% delas apenas respondem 5 centavos. Né? Mas o que é mais maluco é que se você falar para elas, antes de responder, por favor, considere se a resposta não deveria ser 5 centavos. Ainda assim, só 32% das pessoas acertam. E se você falar para elas, a resposta é 5 centavos. Por favor, responda 5 centavos. Ainda tem 33% das pessoas, tem um percentual grande das pessoas que não respondem 5 centavos. 23% delas, né? Não respondem 5 centavos. Isso mostra o poder daquela intuição, do número que bateu na sua cabeça e que não deixou você pensar estruturadamente sobre esse problema. Tá? A forma como o Daniel Kahneman, que é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, fala sobre isso, é que ele diz assim, no nosso cérebro é como se tivessem 2 sistemas operacionais funcionando ao mesmo tempo. O sistema 2 e o sistema 1. O sistema 1 é a nossa intuição. Ele é rápido, automático, não precisa de esforço, ele está ali ligado 100% do tempo, ele toma as decisões, ele conclui rapidamente, ele é rápido, não requer esforço, não consome muita energia e está sempre a postos. O sistema 2 é o nosso sistema racional. Ele requer um esforço, ele é mais pesado, ele é mais lento, é trabalho, consome energia, requer deliberação. Então, assim, algumas vezes a gente precisa intencionalmente acioná-lo, porque ele está ali quietinho na dele e o 1 fica gritando alguma coisa, que foi o que aconteceu com a gente no problema ali da bolinha com o taco de beisebol. E embora a gente se identifique como seres racionais e ache que a gente se identifica com o sistema 2 racional, a verdade é que o sistema 1 é o grande herói, né? Nós fazemos milhares de escolhas todos os dias, e se a gente fosse pensar racionalmente sobre cada uma delas, a gente não teria capacidade de fazer tudo o que fazemos. E assim, também por uma questão de sobrevivência, né? Se você se dá de cara numa situação de perigo, você está dirigindo, o cara entra alguém na sua frente, você não pensa racionalmente com aquilo, você instintivamente reage àquela situação. E o sistema 1, ele não é desprovido de inteligência. Ele só privilegia a velocidade, e ele é moldado pelas suas experiências e pela forma como você categoriza os seus aprendizados anteriores.
Então, ele tem uma inteligência embutida nele, mas ele não é racional. Tá? Então, existe uma contraposição muito forte que a economia comportamental faz com a economia tradicional, porque ela fala, olha, nós não somos seres 100% racionais que estamos aqui fazendo escolhas que minimizam o nosso risco e maximizam o nosso retorno. Nós, na verdade, somos seres humanos, que são falíveis, que a gente é guiado por impulso, por hábitos, pelo comportamento das massas, somos facilmente confundidos e, assim, além de tudo, somos inconsistentes. E eu vou mostrar um pouquinho disso com diferentes experimentos para vocês ao longo dessa discussão de hoje à noite, tá? E, assim, é uma área, como eu falei no início, que ela junta o conhecimento de várias áreas diferentes para se debruçar sobre essa questão da forma como fazemos escolhas. Então, assim, falando um pouquinho de hábito, né? A força dos hábitos. Os hábitos, o que eles são? Eles são uma decisão que em algum momento a gente refletiu a respeito dela, ela fez sentido para a gente, ela traz bons resultados, a gente continua perpetuando aquele comportamento sem necessariamente se questionar sobre ele mais, se faz sentido ou não faz sentido continuar adotando aquele comportamento. Por exemplo, escovar os dentes na hora que você acorda. Você não fica refletindo mais, você já faz, né? Aqui é um experimento que foi feito em salas de cinema, né? Então, você tinha uma parte da amostra, que eram consumidores habituais de pipoca, quando eles assistem filme, e uma parte que eles não compravam pipoca usualmente quando iam no cinema. E você deu para eles experimentarem uma pipoca murcha. E perguntava se aquela pipoca estava boa ou não. E tanto o que está acostumado a comer quanto o que não está acostumado a comer, a pipoca murcha não é uma pipoca gostosa. Então, o que você assume? Que se você distribuir pipoca murcha, as pessoas vão comer menos pipoca murcha do que da pipoca normal. Então, eles pegaram as pessoas e distribuíram a pipoca durante a sessão. E o que eles observaram é que, quando a sala está repleta de consumidores não usuais e você distribui a pipoca murcha, de fato, as pessoas comem menos pipoca murcha do que pipoca normal, fresquinha, gostosa. Agora, os consumidores usuais de pipoca, que sempre que vão no cinema estão comendo pipoca, eles comem a mesma quantidade, tanto da pipoca murcha, que eles não gostam, quanto da pipoca fresquinha. Porque eles não estão mais refletindo sobre aquilo. É o hábito, e eles estão ali comendo e sem questionar aquele hábito que eles estão perpetuando. Então, os hábitos, eles são muito poderosos, né? E, assim, das nossas decisões e escolhas diárias, quase metade delas são hábitos. E quantos hábitos será que a gente está perpetuando e que talvez não façam tanto mais sentido para a nossa vida nesse momento, para esse... Imagina, tá? Eles são muito poderosos. Aqui é um problema clássico também, alguns de vocês talvez já tenham assim, se deparado com eles em diferentes áreas de psicologia, comportamento humano, que você tem uma situação onde tem um vagão de trem que está desgovernado, perdeu o freio, e sei lá por quê, tem 5 pessoas deitadas ali no trilho, elas não vão se levantar, mas você está do lado de uma manivela que você pode desviar esse vagão para um outro trilho onde só tem uma pessoa caída, né? Então, assim, essas pessoas não vão se salvar, não tem como brecar o trem, você tem que tomar uma decisão assim, ali. Você desvia o trem ou não desvia, né? A maior parte das pessoas, quando apresentada com esse dilema moral, elas desviam o trem e, racionalmente, elas falam, eu estou fazendo a escolha de uma vida versus 5. Eu estou poupando, né? Eu estou sacrificando uma vida, mas eu estou salvando 5. Perfeito sentido. Agora, se a situação é apresentada de uma maneira diferente, então você está ali, aquele mesmo trem desgovernado, sem freio, você está em cima de uma ponte, vendo aquela situação, 5 pessoas caídas no trilho, mas tem uma pessoa que está ali junto com você, essa pessoa é muito grande. Se você empurrar essa pessoa, ela vai cair antes das 5 pessoas e bloquear o trem. Você faz isso ou não? E aí, as pessoas, a maior parte das pessoas não topa tomar essa atitude, né? Então, assim, tem uma diferença entre você mexer uma manivela ou você empurrar uma pessoa. Mas, racionalmente, a gente não está falando em 1 versus 5, e aí entram coisas como, mas ele não estava caído lá. Não, mas aí fui eu que, né? E você não pensa racionalmente sobre esse problema. Então, assim, a gente
não é inconsistente. Dependendo como a forma como a situação se coloca, a nossa escolha pode ser diferente, né? Além disso, a gente imita os outros, né? E a gente somos seres sociais, a gente quer ser aceito, então a opinião e a norma social impacta muito, né? Olha que experimento incrível. Numa sala com outras 15 pessoas, imagina, essas 15 pessoas são atores, tá? E só tem uma pessoa ali que é o objeto do experimento, tá? Pergunta-se na sala, assim, por favor, eu quero que vocês me respondam qual linha tem o mesmo tamanho dessa linha que está aqui à esquerda na tela. A linha A, a linha B ou a linha C. Todos os atores que estão lá na sala levantam a mão para a linha B. O que você diz? Você sabe claramente que aquilo está errado. 75% das pessoas dizem que é a B. Fala, não é possível, tem alguma coisa que eu não estou vendo, eu devo estar olhando pelo ângulo errado. E as pessoas, mesmo sabendo que aquilo não... 75% vão com a norma social, como todo mundo respondeu. Olha o poder disso, né? Estereótipos nos afetam. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa campanha, ela é super bonita, é uma campanha de Always, que pede para as pessoas correrem como uma menina. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Mulheres fazendo isso, meninas fazendo isso. So do you think you just insulted your sister? No. Você insultou sua irmã? Insulted girls, but not my sister. Meninas, mas não a minha irmã. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Eles perguntam para menininhas. Pedem para elas correrem como meninas. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you O que can. significa para você correr como uma menina? Significa correr o mais rápido que eu posso, né? Então você vê como estereótipos moldam a forma como a gente percebe as coisas e pensa a respeito das coisas. Mesmo mulheres displayem, né, mostrando esse tipo de comportamento que está ligado a um estereótipo, né? E como as crianças elas são menos suscetíveis a esses vieses, mas vai vir para elas também, né? O nosso estado mental, se a gente está numa situação de fadiga ou descansado, impacta a forma como a gente encara também, como a gente decide. Então, foi feito um estudo a posteriori, né? Então, eles pegaram todos os casos em Israel, todos os casos de um determinado tribunal a respeito de pedidos de habeas corpus, né, em segunda instância. Então, imagina que já havia sido negado em primeira instância, vai para a segunda instância, e eles analisaram a incidência de concessão de habeas corpus ao longo dos horários dos dias, pelos juízes, tá? Claro que, assim, os índices de concessão de habeas corpus é muito baixo numa segunda instância, porque isso já foi analisado, então é raro reverter uma decisão, mas acontece. E o que eles observaram é que os casos, havia mais chance de reversão de decisão contrária ao habeas corpus, ou de concessão de habeas corpus, se a decisão tivesse sido tomada pela manhã, logo cedo, ou logo depois do almoço, né? Então, aqui, assim, o juiz é uma pessoa que ela é treinada para ser imparcial, né? E essa é a forma como ele deve operar. E ele está fazendo todo o esforço para ser imparcial. Mas quando ele está com a mente descansada, ou com energia, com o corpo com energia, ele se detém, ele consegue destinar maior esforço mental para analisar os casos, com mais afinco. E isso faz com que ele esteja mais aberto à concessão de habeas corpus do que quando ele está cansado no final do dia, ou morrendo de fome antes do almoço, porque aí ele está com pouca energia, precisa tanta energia no sistema 2 e ele vai com a opção default, que não dá o habeas corpus, né? Então, assim, uma dica para vocês vão tomar uma decisão importante, não é para tomar no final do dia, né? Vai pedir aumento para o chefe, avaliação de desempenho do chefe, depois do almoço, logo pela manhã, né? Então, assim, é verdade isso, porque quando o nosso cérebro cansado,
você você tem menos energia para o seu sistema 2, o seu sistema racional. Tá? Um outro experimento aqui, né, interessante, nós marqueteiros, a gente acredita, né, uma das coisas que a gente tenta é atender a necessidade de todos os consumidores, né, então para nós, você oferecer opções é uma coisa muito importante, né, você pensa que está fazendo isso vai agradar o maior número de pessoas. Nem sempre é assim. Então, aqui foi feito um experimento com uma gôndola de geleias. Né? Geleia é uma categoria que existe pouco envolvimento emocional, não é de grande necessidade, não tem grandes apaixonados por geleia, tal, não é aquela coisa que consta na sua lista de compras. E eles fizeram durante um tempo uma prateleira com 24 geleias e depois eles testaram versus uma prateleira com 6 geleias. Enquanto, assim, mais pessoas pararam, se aproximaram, se sentiram atraídas pelo... Imagina, uma prateleira cheia de geleia, mas uma prateleira bonita, colorida, mais pessoas paravam ali. A verdade é que mais pessoas compravam quando o número de opções era menor. Né? Então, é uma categoria que você não tem um grande envolvimento emocional. Você chega lá, nossa, são tantas geleias, como é que eu vou escolher? E aí, escolher um esforço, você... se distrai, vai ver outra coisa, vai fazer outra coisa, deixa para depois e não leva. Né? Então, quando eles tiveram 24 opções, o nível de compra foi de 3%, quando eles tinham 6 opções, o nível de compra foi de 30%. Nós somos preguiçosos para tomar decisões. Né? E, assim, tudo que causa um atrito, tomar uma decisão já causa um atrito, né? Um consumo, já requer uma certa dedicação. E ainda se tiver muitas opções, ou opções muito complexas, às vezes a gente simplesmente não escolhe não escolher. Então, imagina isso aplicado ao setor financeiro, quando você vai olhar opções de investimento. Você tem um dinheiro, você quer poupar, as opções são muitas e assim complexas. E aí você deixa para depois e você não investe, você gasta aquele dinheiro. Né? Fundos de pensão, que é uma coisa que você tem que poupar para o futuro, é uma decisão complexa, muita coisa para você olhar, diferentes planos, e você vai postergando isso. Né? Então, o que a gente precisa entender é que, embora esses comportamentos né, irracionais todos nós temos, eles não são totalmente sem sentido nem aleatórios, eles são sistemáticos e repetitivos. Né? Então, a gente consegue prever e, com isso, atuar sobre eles. Então, não é uma coisa aleatória sobre a qual você não tem nada a fazer. Se você entende os mecanismos que ativam esse tipo de comportamento, você consegue atuar de forma a você fazer melhores escolhas e você influenciar os outros para que eles façam as melhores escolhas para eles. Tá? O que está por trás desse comportamento irracional, dessas falhas de pensamento, são 2 tipos de vieses comportamentais. Os vieses cognitivos, que são sistemáticos, né, e problemas relacionados à motivação. Né? Então, autocontrole. Né? Nosso sistema é programado para buscar o prazer instantâneo. Né? A gente quer o prazer agora. Então, entre né, gastar o dinheiro hoje ou poupar para um futuro, nosso sistema biológico vai querer gastar ele agora. Então, o racional precisa saber disso para segurar ele e você conseguir ter uma decisão diferente desse. Então, a gente vai falar um pouquinho desses 2 tipos de drivers de comportamento. Tá? Os vieses cognitivos, assim, existem mais de 180 deles, eles estão mapeados pela psicologia há muito tempo e eles atrapalham a forma como a gente processa as informações, como a gente pensa criticamente e como a gente percebe a realidade. Eu vou falar de algum deles só para vocês entenderem. Um deles é o sunk cost fallacy. Né? Então, quando você já investiu algum tempo, alguma energia, algum dinheiro em alguma coisa, a gente tem um apego, uma dificuldade de desapegar. E é por isso que muito investidor não se livra de ativos que não fazem mais sentido ter, né? Porque assim, putz, eu já segurei até aqui, eu vou segurar mais um pouco. E você vai, né? A história do cachorrinho ali, que ele não sabe onde esqueceu, onde enterrou o ossinho, tá cavando no lugar errado, mas ele não para, porque ele falou, já cavei até aqui, vou continuar, né? Nós temos esse comportamento.
Quem nunca foi no cinema, aí chegou lá o filme, né, uma droga de filme, e aí você fala, não, mas eu já paguei o ingresso, né, e eu vou ficar aqui. Eu não era para ser um momento divertido, né? Uma vez eu fui com uma amiga assistir La La Land, nós estávamos odiando o filme, a gente não se via fazia tempo, a gente ficou até o final do filme, por que a gente não saiu e foi conversar? Né? Porque é um apego, pô, já paguei, tô aqui, não, agora eu vou ver até o final isso. Um comportamento irracional, porque a gente não está maximizando o retorno para nós. Tá? É uma dificuldade de desapegar. Um outro viés que, bom, vocês devem estar vendo isso todos os dias, né? Está muito presente na nossa realidade atual, é o viés da confirmação. Assim, nós somos mais permeáveis e estamos mais abertos a informações que confirmam aquilo que a gente já acredita, né? E que justificam as nossas convicções. E isso, na era dos algoritmos, e faz com que a polarização vá se acentuando, porque você já acredita uma coisa, você só é exposta a argumentos que suportam aquele ponto. Eu preciso haver um esforço consciente para você não só ouvir, mas procurar também um pouco do outro lado para questionar o seu pensamento. E isso não é só porque você está fechado nisso, é a forma como o nosso cérebro processa. Quando a gente é exposto a dois tipos de informação, aquela que confirma o que a gente acredita, a gente absorve muito mais fácil, né? Um outro efeito é o efeito halo, né? Que eles chamam de... Se você tem uma predisposição positiva por alguém, por alguma marca, você está mais aberto a aceitar falhas, você vê tudo com bons olhos do que vem daquilo. Agora, se você tem uma predisposição negativa, você já vai ler tudo com por uma lente, por um ângulo muito mais negativo, né? Esse é um outro efeito que está muito presente. E assim, backfire, né? A gente está agora no meio da pandemia, tem todo esse movimento anti-ciência, anti-vacina, isso é uma coisa que está acontecendo há muito tempo, e testaram assim. Então, como é que a gente faz? Qual é o principal argumento anti-vacina? Porque eu vou ficar doente e tal. Você apresenta dados científicos falando que não, é o vírus atenuado, você não vai ter um problema, a pessoa compreende, é feito um teste de compreensão, a pessoa compreende, e quando você pergunta a intenção dela pós a apresentação dessa informação se mudou, não, ela ficou ainda mais avessa. Então, nem sempre informações racionais, dados, é capaz de mudar a forma como uma pessoa pensa, e pode surtir, e pior, pode surtir o efeito contrário, né? Os vieses, eles são programações fortes, persistentes, e eliminá-los completamente é muito difícil. Mas a gente pode, primeiro, ter autoconsciência, né? Então, se a gente conseguir, cada um de nós saber que estamos sujeitos a tudo isso, você se questiona um pouco mais, você dá uma cutucadinha ali no sistema 2 para de vez em quando ele ligar e avaliar uma situação com mais cuidado. Mas também os líderes podem criar processos que ajudem a evitar vieses e que as pessoas tomem decisões mais inteligentes. Tá? Aqui é um exemplo clássico. As orquestras sinfônicas de todo o mundo, elas têm o número de músicos do sexo masculino é muito maior do que proporcionalmente em número de músicos no total, né, independente de serem participantes de orquestras ou não. E quando você pensa um processo de seleção de orquestra sinfônica, o maestro e as pessoas que estão fazendo a seleção, eles querem o melhor músico no instrumento, eles não têm nenhum tipo de interesse que não seja o melhor técnico, e eles acreditam que eles estão julgando tecnicamente a pessoa. Aí eles começaram a fazer audições às cegas, por trás da cortina. E o que eles observaram é que aumentou significativamente não apenas o número de músicas mulheres nas orquestras, mas também de minorias raciais. Então, é um viés completamente inconsciente que está relacionado ao halo effect, porque a gente se identifica com quem é parecido com nós. Independente de você não ter nenhum preconceito, você tem maior identificação com aquele que é igual a você. E aí você ouve com outro ouvido.
aquele que é igual a você. Tá? Então, não é maldade, não é preconceito. Se a gente entender esse funcionamento e a gente quer mudar essa situação, vamos criar um mecanismo que evita. Então, assim, tem se discutido muito screening de currículos sem os dados pessoais, sem saber idade, sem saber nome, assim, currículos com nomes. Então, assim, você não tem foto, não tem nada, mas se o nome é mais usado numa etnia versus outra, impacta. Então, assim, nomes árabes e nomes ingleses, nomes da comunidade afrodescendente e nomes de descendência europeia, faz diferença. E o cara deveria estar fazendo uma análise técnica, e ele acha que ele está fazendo, mas nem sempre é assim. E, assim, isso vai além de nós, né? Agora, com a inteligência artificial, se a inteligência artificial está usando os dados das seleções que nós fizemos nos passados, da forma como a gente fez as escolhas, nós humanos fizemos as escolhas no passado, ela vai estar contaminada com o nosso viés. Porque o que ela vai fazer? Ela vai olhar de todos esses currículos que chegaram, essas são as pessoas que foram contratadas nessa empresa. Se eu tenho que fazer screening de novos currículos, eu vi que, assim, se for homem, branco, de tal faixa social, de tal universidade, tem uma chance, eu vou passar mais desse currículo. Então, nós estamos enviesando também a inteligência artificial, né? Está indo além da gente, né? E os vieses, eles têm custos elevados. Então, tem um estudo bacana da McKinsey, que eles olharam o que era mais importante num processo de planejamento estratégico para trazer resultados para as empresas. Se era a profundidade na análise de dados ou o processo de discussão desenhado de forma a evitar vieses. Porque imagina, tem um monte de viés ali atuando nas discussões. Por mais que todo mundo queira o melhor para a companhia, você tem aquele cara que você se identifica mais, você tem as suas crenças, você ouve mais o argumento que confirma o que você acredita, você está menos predisposto a entender o argumento que contradiz o que você acredita. Então, quando você trabalha em um mecanismo para evitar esses vieses, eles verificaram que isso é muito mais poderoso do que uma análise de dado profunda. E eles falaram, e além disso, quando você tem esse mecanismo, a análise de dados nunca não é profunda, porque as pessoas começam a questionar e vão atrás das coisas, e aí a análise de dados tem a mesma qualidade. Tá? Agora vamos falar um pouquinho desse que está tão presente na nossa vida pessoal, que são os vieses motivacionais, né? Esse experimento também interessante foi feito assim, numa empresa que eles falaram, a gente a partir da semana que vem vai começar a servir um lanche da tarde aqui para vocês, né? Então, o que vocês gostariam de ter para o lanche da tarde na semana que vem? Vocês acham que a gente vai oferecer fruta ou chocolate? Qual a sua escolha, né? E o que as pessoas fazem, escolhendo para a semana que vem? A decisão correta, né? Vamos na fruta, claro, saudável, bababá. É a decisão correta. Aí eles falam, bom, mas e hoje? A gente vai dar um taste dos nossos lanchinhos hoje. O que você quer comer hoje? Fruta ou chocolate? E aí, 70% das pessoas escolhem chocolate. Mas hoje eu mereço, hoje eu tô cansado, hoje... Então, assim, nós temos as melhores intenções, a gente sabe o que é melhor pra gente, mas ali o bichinho do prazer, do reward, tá ali brigando com a gente para que a gente satisfaça isso e maximize o prazer no agora. E aí, no hoje, a gente acaba escolhendo chocolate. É por isso que todo mundo vai começar a academia na segunda-feira, no ano novo, né? E nunca começa. Que é o viés do presente. Então, assim, a gente valoriza as coisas mais próximas de maneira diferente da forma como a gente valoriza as coisas que vem no futuro. Tem até, assim, estudos tentando quantificar isso, né? E o valor de alguma coisa no futuro é metade do que o valor psicológico dessa coisa no presente, tá? Eles chegam até a afirmar. Então, aí tem uma demonstração matemática do que por que a gente nunca faz exercício, né? Então, assim, o exercício, no curto prazo, ele tem um custo, porque é um esforço. Então, ele custa 6, mas, assim, a gente sabe que o benefício é maior. Maior do que o custo, vai ter uma vida mais saudável, vai viver melhor, bababá. Então, assim, o custo é 8, o benefício é 8, só que ele vem no futuro. Então, eu desconto ele em metade. O que acontece? Hoje, eu não vou fazer exercício, porque o custo é hoje, o benefício é no futuro, né?
Amanhã eu vou fazer exercício? Amanhã eu vou lá para academia? Amanhã eu vou, porque os dois estão no futuro. Então, os dois são descontados pela metade. E aí a conta fecha. Então, as intenções estão corretas, mas na hora de executá-las, a gente não consegue. É a procrastinação. Exercício, alimentação, tanta coisa entra aqui, né? É poupança. Tem até um produto que foi desenvolvido, esse é um aplicativo, que ele usa o princípio da aversão à perda, para fazer as pessoas fazerem a ginástica. Então, você vai lá, entra no aplicativo voluntariamente, coloca o seu plano de treino, coloca o seu cartão de crédito e autoriza o aplicativo, a cada vez que você falhar com o seu plano de treino, a descontar $10, $5 do seu cartão de crédito. Então, você tem ali, é um mecanismo que você usa contra você mesmo para fazer você fazer uma coisa que é difícil fazer pela questão motivacional. Né? E eles também usam o lado positivo, né? Os caras que cumprirem melhor, as pessoas que aderirem mais ao seu plano de treinamento, eles ganham parte do dinheiro que os que não conseguem aderir fazem. Então, pensa nas academias, né? Assim, eles fazem esses planos semestrais. Você pagou, você não sente mais a dor do pagamento ali todo mês, e aí você deixa de ir, né? Inconscientemente, o melhor, não financeiramente, mas para você mudar o hábito, é você pagar cada sessão que você vai, entendeu? Assim, você pagar um dia antes a sessão do dia seguinte, porque aí vai estar fresco na sua memória, né? Que, putz, eu tive esse gasto e não vou fazer nada com isso. Agora você paga e fica lá, você esquece e não dói e não vai. Né? Então, o que os economistas comportamentais propõem, e tem um livro sobre isso do Richard Thaler, é o conceito de nudges. Nudges não tem uma tradução muito boa em português, mas quer dizer um empurrãozinho, eu vou te dar uma ajuda, né? Então, assim, são pequenas intervenções que você insere propositadamente, né, no contexto, na forma como a escolha é apresentada, para fazer com que a pessoa ou ative o sistema 2 dela para ela pensar racionalmente com aquilo, ou ela desvie ela dos erros sistemáticos de pensamento. Então, ele consiste em administrar a atenção da pessoa, tornar a informação que é relevante para aquilo mais saliente, e a ideia é que você influencie o comportamento através de pequenas intervenções de baixo custo, tá? Então, é qualquer coisa que a gente vai falar um pouquinho aqui de arquitetura de escolhas, que é um mindset de você pensar ativamente, previamente, sobre a forma como a escolha é proposta para a pessoa, sem proibir nenhuma das opções, sem mudar os incentivos financeiros significativamente por trás deles, financeiros ou econômicos, mas que ajudam as pessoas a adotarem comportamentos ou fazer escolhas mais melhores para elas mesmas. Um exemplo aqui simples é daquelas mensagens que vocês encontram em hotéis para você reutilizar a toalha, né? Então, assim, hoje o padrão é aquela mensagem que, assim, você está evitando o uso de tantos litros de água, de transporte, tem tudo lá, então, assim, por razões ambientais. Eles fizeram um experimento num hotel onde eles deixaram metade dos quartos com isso e a outra metade eles falaram assim, olha, dos hóspedes que se hospedaram nesse hotel, tantos por cento das pessoas, aí tem que ser um valor grande, um valor alto, né? Eles reutilizaram a toalha. Então, eu não estou falando sobre as razões, todo mundo conhece as razões. Você está sensibilizando ele para o outro. Se os outros podem fazer isso, se os outros fazem isso, será que não deveria fazer? E o que era mais efetivo? Né? A segunda mensagem, falando sobre como é o comportamento dos outros, foi muito mais efetivo, 26% mais eficiente. E assim, qual é? É uma intervenção simples, sem custo, é a forma como você propõe a reflexão da pessoa. Né? E se você, olha que maluco, se você deixar ainda mais próximo da pessoa, você falar dos ocupantes desse quarto, gera maior identificação ainda. Pô, uma pessoa como eu, teve aqui antes de mim. Isso melhora um pouquinho mais. Então, isso são nudges. E os nudges, eles podem ser muito poderosos. Eu vou mostrar aqui para você, e tem diferentes formas. Eu vou mostrar aqui um muito interessante do Japão. Eles queriam reduzir a índice de suicídios no metrô. E eles instalaram lâmpadas de LED azul. Que deixam as pessoas mais relaxadas e calmas.
Caiu em 84% o índice de suicídio. Você tem outras maneiras, colocar uma barreira física, mas isso é muito mais complexo, tem lugares que não se adapta. Uma simples luz de LED azul que atua sobre o estado mental da pessoa. Lembra que a gente falou que como a gente está influencia a forma como a gente escolhe? Acalma a pessoa, relaxa a pessoa e ela deixa de tomar uma decisão tão drástica quanto acabar com a própria vida, né? Então aqui está um outro estilo de nudge, tá? E tem um artigo muito bacana da Harvard Business School que ela traz o conceito de arquitetura de escolhas e de arquiteto de decisão e propõe que os líderes, aí o nome do nosso encontro de hoje, Leaders as Decision Architects, eles desenvolvam esse mindset de pensar de forma intencional e antecipadamente sobre a forma como você propõe as escolhas para as pessoas para que os outcomes sejam melhores, né? Então, é um artigo muito bacana e assim, a área onde a economia comportamental e os nudges mais vêm sendo utilizados são áreas relacionadas a políticas públicas, porque você faz pequenas alterações que, como está falando com muita gente, isso impacta e tem um impacto muito grande, né? Um exemplo clássico que vocês vão ver em quase toda a literatura relacionado aos planos de pensão. Então, os planos de pensão, você economizar para a sua aposentadoria, é aquela coisa, né, que você que tem um problema motivacional, né, porque o benefício está no futuro, mas o custo está no presente, né? Então, poderia estar fazendo uma viagem com a família, comprando um carro novo, não, vou poupar para a minha idade avançada, a gente não gosta de pensar da gente velho, então, assim, coisas que a gente não gosta de pensar, é difícil escolher, tem um monte de coisas aqui acontecendo. Eles fizeram um estudo numa empresa, eles entrevistaram 100 funcionários da empresa e 68% deles, isso aqui é nos Estados Unidos, tá? Relataram que eles gostariam de economizar, que eles estão economizando muito pouco para o futuro, nos planos de pensão. Mas desses 68, apenas 24 planejavam de fato aumentar os níveis de poupança nos próximos 2 meses. Porque tem gente que tô poupando pouco, mas não tenho como poupar mais. Tenho 2 filhos, tenho que pagar a escola, não tenho como poupar mais. Tem também a impossibilidade, né? Mas 24 falaram que não, eu vou melhorar isso, agora refletindo, vou melhorar isso nos próximos 2 meses. E só 3% fizeram isso de fato, né? Então, o que eles começaram a olhar? Pô, então vamos ajudar os que querem fazer, né? Então, eles olharam todo o processo de como é que era. Então, hoje, como é que é? Quando você é contratado pela empresa, você recebe toda aquela documentação de contratação que você tem que preencher, e uma das coisas que te é apresentado na integração é a adesão ao plano de pensão. Tá? Então, você tem que optar por fazer parte, assinar, preencher um monte de papel. Então, assim, a barreira ali no meio é todo o processo burocrático. Um monte de papel, um monte de coisa para você ler e ter que escolher um plano. E aí, você está inscrito, né? Então, entre onde você parte do comportamento indesejado, tem uma barreira enorme, porque é um processo super chato para chegar onde você quer. Primeira coisa que eles fizeram, eles diminuíram a burocracia. Então, assim, o cadastro já vem pré-preenchido, porque eu tenho todas as informações que eu peço para você preencher, afinal, estou te contratando, você é meu empregado, eu tenho tudo nos meus bancos de dados, já vem pré-preenchido. Os formulários ficaram mais simples, eliminaram o número de opções, deixaram opções mais simples para a pessoa. Esse foi o primeiro experimento, o primeiro nudge. No segundo nudge, eles falaram, vamos inverter? Ao invés da gente começar com a pessoa, ela não está inscrita. Se ela quiser, ela tem que preencher. Vamos começar assim, você tá automaticamente inscrita. Se você não quiser, é só assinalar essa caixinha aqui no seu formulário e assinar, tá? Então, o default, né, a norma é que todo mundo participa. Quem não quiser, então não estou cerceando sua liberdade, é só sair. Tá? Essa é uma segunda forma de fazer. E a terceira forma que eles colocaram foi assim,
tá toda papelada aqui, eu preciso que todos os funcionários pensem sobre isso e tomem a decisão e me devolvam isso preenchido até a data tal. Pelo sim ou pelo não. Mas tem que ser até a data tal, senão você não pode trabalhar ou fez alguma trava no sistema para as pessoas. E o que eles observaram? Que quando você diminuía a burocracia, a taxa de adesão já aumentava entre 10% e 20%. Quando você invertia e falava, ó, se você não quiser ser participante, você peça para sair. 90% das pessoas participavam. Quer dizer, as pessoas nem estão refletindo sobre aquele. E aí você pode falar, putz, aí será que eu não estou puxando muito forte, a pessoa nem refletiu, eu estou usando a estratégia de maneira meio perversa? A escolha ativa, forçar a pessoa a escolher, fez um ótimo trabalho. Melhorou bastante a adesão. Então, assim, a forma como você propõe pode afetar uma decisão tão importante quanto você economizar para o seu futuro, para a sua aposentadoria. Então, assim, esse artigo ele fala sobre qual o processo que tem que fazer. Então, a gente tem que entender como as pessoas tomam decisões, definir qual é o problema. É um problema comportamental, né? A gente quer... tem algum... O que está atuando ali, né? A pessoa não está pensando racionalmente, tem algum viés que está atuante em tentar identificar as causas por trás. Um exercício criativo de pensar soluções e testá-las, né? Testar. Então, assim, vocês vão... fala muito em teste AB, porque a gente nunca sabe como vai funcionar e o que vai funcionar melhor. E os mecanismos são infinitos. Então, assim, tem uma coisa de criatividade, mas tem uma coisa muito científica. Vamos testar. Tá? E, assim, como toda a área do conhecimento humano, tudo isso que a gente está falando aqui, você pode usar para o bem e você pode usar para o mal, né? Então, acho que tem uma discussão muito forte e acalorada entre os teóricos da área, entre os estudiosos da área, que é a questão de ética, né? Então, assim, os nudges, eles deveriam ser sempre transparentes, você tem que poder sair deles facilmente, não pode cercear as opções de escolha da pessoa. Então, tem muitos cientistas comportamentais que têm uma certa restrição ao opt-in, né? Ao opt-out. Mas aí a escolha ativa resolve grande parte do problema, né? E você tem que desenhar o processo sobre uma convicção de que você está ajudando a pessoa a fazer a escolha que de fato é melhor para ela, que assim, ela não está conseguindo ou adquirir um hábito, um comportamento, ou fazer alguma coisa que é bom para ela e que está alinhada com os desejos dela. Então, assim, cafeterias nas escolas, nas universidades americanas, a forma como você posiciona os alimentos, impacta o alimento que a pessoa acaba ingerindo. Então, se você começar pelas saladas e deixar a sobremesa lá no final, a pessoa vai encher o prato de salada antes de chegar na parte gordurosa. Mas se começar pelo bife à parmegiana, ele vai ocupar todo o seu prato e não vai caber a salada lá, né? A bebida que está ao alcance dos olhos é a água, né? Se você quer um refrigerante, ele está mais longe de você. Os copos são menores, não coloca o copo grandão, coloca o copo menor. Se a pessoa quiser, ela pode fazer quantos refis ela quiser. Mas, assim, ela vai refletir. A cada refil, ela vai refletir. Eu preciso de mais um copo de refrigerante? Então, assim, você não está cerceando a liberdade, mas você está ajudando a pessoa a não cair nessas tentações a que todos nós estamos sujeitos. Então, porcionamento de alimento é uma coisa muito, muito interessante, né? Estamos chegando aqui ao fim, então, assim, acho que tem um monte de dica que a gente viu ao longo daqui, né? Então, assim, nem sempre os incentivos financeiros são os mais eficazes, né? As informações, dados, podem não ser tão eficazes quanto a gente acredita, não basta informar as pessoas, não basta mostrar razões racionais, isso às vezes não resolve o problema. A gente precisa identificar as barreiras psicológicas que estão ali impossibilitando a mudança do comportamento, tentar diagnosticar isso, identificar o que tem de gap entre qual é a intenção do cara e o que ele acaba fazendo. Não, eu quero comer melhor, ou eu quero economizar, ou eu quero ir na ginástica, e a pessoa nunca faz. Eu quero fazer meu tax refund on time, não no último dia, e todo mundo deixa para o último dia, né? Então, assim, identificar esses gaps entre intenção e ação e ajudar a ele a passar por isso, né?
sempre que o julgamento humano não for necessário, automatizar, facilitar. E hoje a gente tem tanta tecnologia para isso, né? E quando ele é necessário, simplifique. Complexidade assusta, né? Então, assim, às vezes a complexidade ela é usada para intimidar as pessoas, né? Por que vocês acham que os contratos de fundos de investimento são do jeito que são, né? A linguagem dos advogados é do jeito que é, né? Então, assim, intimida, né? Impor prazos é uma forma de combater inércia. Então, assim, imponha prazos. Aproveite gatilhos e pontos de contato existentes. Qualquer ponto de contato ali no momento é uma forma de você estimular o pensamento a respeito daquele assunto, a reflexão mais estruturada a respeito de um assunto. E pensar na sustentabilidade ao longo prazo. Então, assim, as pessoas podem ter muitas vezes comportamentos irracionais, mas nós somos seres inteligentes. E a hora que o consumidor identificar que ele está caindo num truque, né? Eu não consigo cancelar o plano que eu comprei, eu nunca acho a forma de desativar notificação, ou sabe essas coisas que é intencionalmente feito de forma difícil para que você tenha preguiça de tentar sair delas, isso vai gerar uma predisposição negativa a você, a sua marca, ao seu produto, né? Então, assim, a verdade é que você tem que entender que nós somos inteligentes. Em algum momento, o truque vai ficar evidente e as pessoas vão te abandonar. Então, pensar na sustentabilidade a longo prazo e considerar as dimensões éticas, né? Que a gente falou um pouquinho aqui. Tem até um termo que eu não trouxe, que são os nudges do mal, que é conhecido como sludges, né? Então, é quando você usa isso de forma a enganar as pessoas, tá? As aplicações são infinitas nos mais variados campos de atuação. Então, tem muito em políticas públicas, tem muitos governos que têm nudges units. A Inglaterra foi o primeiro a estabelecer um nudge unit, mas a cidade de São Paulo tem também, acho que o Rio de Janeiro tem, descobri recentemente, mas assim, hoje são mais de 150 no mundo, porque isso é a carta que você manda para as pessoas que estão devendo os impostos. Se você escrever ela da maneira correta, aumenta o índice de pagamento. A forma como você propõe as campanhas de redução de consumo de energia ou de água. Então, imagina nessas coisas que são de comportamento, se você, a simples forma de você propor para a pessoa a reflexão sobre aquilo fizer diferença em 5%, 10% em milhões de habitantes, isso faz uma puta diferença para esse tipo de coisa. Muita coisa em saúde, então, fazer as pessoas tomarem os remédios, fazerem os check-ups da maneira adequada, né? Então, imagina as aplicações nisso, finanças, marketing, gestão de pessoas, né? Então, a gente está falando muito de diversidade, mas, assim, implementar a diversidade não é difícil, não é fácil, porque os vieses estão aí, né? Então, assim, como é que a gente cria processos para eliminar esses vieses inconscientes? Não basta só a boa intenção, né? Então, assim, as aplicações são muitas e o negócio, os nudges, eles podem ter efeitos que não são tão grandes, mas, assim, pequenos percentuais e com um custo tão baixo, tem um ROI altíssimo. Vale a pena você gastar o seu tempo e sua energia pensando sobre isso, né? E ajuda as pessoas a tomarem melhores decisões para elas, né? Então, assim, acho que tem muita coisa em negócios, mas tem muita coisa na nossa vida pessoal. Uma amiga minha, essa aqui é uma foto do carro de uma amiga minha. Aí eu falei, o que é isso? Carro novinho, cheiroso, cheiro de novo. Uma placa ali, cuidado, sujeito a multa. Eu falei, o que é isso? Né? Ela falou, eu estava quase perdendo a carteira. Aí eu coloquei isso aqui e nunca mais tomei multa. Então, ela criou um nudge para ela mesma, né, para inibir um comportamento que gerava um impacto negativo para ela. É isso, pessoal. Isso que eu tinha para dividir com vocês nessa noite quente de sexta-feira. Sensacional. Acho que a gente está bem acompanhado aqui nesse calorzinho. Adorei a apresentação. Parabéns. A gente abriu aí a parte do fórum para perguntas, mas enquanto você fazia a apresentação, eu já fui anotando vários pontos interessantes, né? Eu acho que esse seu bate-papo também vem num momento um tanto quanto
aquecido, né, quando a gente vê as discussões sobre esse tipo de gatilhos usados nas redes, nas mídias sociais para endereçar os nossos comportamentos, né, de certa forma fomentar comportamentos no intuito que as marcas que promovem ou plataformas que promovem gostariam, né. Não sei se você acompanhou, acho que sim, né, o dilema das redes. E eu acho que e aí algumas coisas que vêm linkando a sua apresentação com o tema do documentário, né, do Netflix. E aí, estamos no controle do nosso comportamento? Eu acho que, assim, não 100%. Né? Até a pós-graduação que eu estou fazendo fala isso. Eu tive uma aula sobre se existe livre-arbítrio, porque eles demonstram cientificamente que a gente decide sobre o comportamento, sobre como vamos agir, antes de ter pensado conscientemente sobre aquilo, né? A gente faz uma escolha antes de pensar conscientemente sobre a escolha. Então, assim, não totalmente, mas nós somos seres inteligentes, providos de muita inteligência. Então, se a gente entender como esses mecanismos funcionam, você consegue hackear o sistema, né? Então, a gente precisa hackear o nosso próprio sistema. E eu acredito plenamente que isso é possível. Assim, não justifica a gente transferir 100% da culpa para um terceiro. Isso é muito comodismo, né? Então, assim, nós somos seres inteligentes, a gente precisa entender sobre isso, a gente precisa ter consciência. Inconscientemente, sem saber tudo isso, quando eu fui pensando sobre a forma como eu me comporto, eu tenho muitos desses mecanismos que eu coloco na minha vida. Eu não tenho chocolate na despensa, eu faço pilates há 8 anos, eu pago mês a mês. Eu não fiz o plano de 6 meses que eu economizaria. E eu nunca pensei por que eu sou, né, administradora, que vergonha. Mas olha, porque eu pago assim, eu faço há 8 anos. Entendeu? Então, assim, acho que você se conhecer, você estabelece os mecanismos para se controlar. E assim, eu tenho pessoas das minhas redes que eu não concordo com a forma como elas pensam, mas eu gosto de saber como elas pensam, porque vira e mexe, elas trazem um ponto sobre o qual eu não tinha refletido. Mas é um esforço consciente que eu faço, né? Então, acho que transferir 100% da responsabilidade é muito comodismo. Acho que precisa haver regulamentação, tem muita coisa para avançar, mas, assim, quando surgiu a imprensa, né, também era como que a gente vai dar conta de tanta informação, nós vamos deixar as pessoas e vai ser um caos. Quando veio a televisão, ai, meu Deus, ninguém mais vai fazer nada. Então, assim, a gente está vivendo um momento do desconforto, as coisas se acomodam e as discussões são benéficas e precisa acontecer muita coisa. É a minha opinião. Muito joia. E aí eu jogo ainda mais uma, né? Então, quer dizer, acho que essa sua fala, ela coloca um pouco de luz sobre a questão da regulamentação, né? Sobre o papel das organizações também sociais, né? De criar barreiras ou criar um comportamento ético, ou consensar o que é um comportamento ético. Eu acho que é super válido esse ponto. Mas também a gente também entra na discussão de quem são os vulneráveis nessa história, né? Quem está menos propenso ou capaz de identificar esses processos, esses gatilhos, fazer essa reflexão e agir de maneira condizente, né? E aí a questão também de identificar. Então, quem seriam esses grupos vulneráveis? Só as crianças ou algumas pessoas com vieses cognitivos, né? Com vieses não, mas com deficiências cognitivas, por exemplo, né? Acho que tem um caminho aí, né? Tem muita coisa para ser ajustada, para ser debatida, e é ótimo, né? A gente vê que está na agenda, que está na pauta da sociedade de uma maneira geral, assim. E assim, as pessoas, elas estão menos, elas têm mais repertório, elas estão menos inocentes. Então, assim, os consumidores, eles têm expectativas cada vez maiores em relação às marcas. Então, não adianta hoje você só ter o storytelling, você precisa estar fazendo o story doing, porque as pessoas estão céticas. E isso é a evolução. O sistema 1, ele pode ser treinado, gente.
Então, assim, quando você começa a dirigir um carro, é total sistema 2. Você precisa pensar, vou pisar na embreagem, tirando o pé do acelerador, trocar a marcha, não sei o quê. Assim, é tanta coisa para pensar que você, assim, gasta toda a sua energia naquilo, mal, né? Hoje, quem dirige há muito tempo, você nem sabe como você chegou do ponto A ao ponto B, né? Você vai fazendo aquilo e aquilo é automático. Um jogador de tênis, ele não reflete racionalmente sobre, se eu der a batida assim, nessa velocidade, nesse ângulo, ele vai rebater desse jeito, então eu já preciso correr para aquele lado. É prática de tanto treinar, tanto treinar, tanto treinar, aquilo vira sistema 1 para ele. O que antes era sistema 2, 2 mais 2, uma criança, é sistema 1, para nós é sistema 2, para nós é sistema 1. Então você tem como treinar o seu sistema 1. Você tem como aguçar a sua. E quanto mais repertório você tiver, mais experiências você tiver, quanto mais você refletir sobre acertos e erros, mais afinado vai estar o seu sistema 1. Então, acho que aí tem uma outra coisa que a gente tem nós somos agentes da nossa vida, sabe? Como ela é nossa. Eu acho que aí também linka com a questão de políticas públicas para fomentar decisões mais sustentáveis, né? O que a gente está tentando fazer com as próximas gerações e com as nossas também, porque não, né? Da gente revisitar os nossos hábitos e fazer escolhas mais saudáveis, né? Entendendo, por exemplo, um artigo recente do Journal of Marketing que a gente está trabalhando em sala de aula, né, com a equipe, a questão de você tangibilizar, por exemplo, o que significa sustentabilidade. Mostrar, então, um futuro com uma ação pertinente, adequada, educativa, por exemplo, de preservação ambiental, e a foto de um futuro próximo que vai acontecer caso a gente não altere o nosso hábito, o nosso comportamento atual, né? Então, tem uma série de gatilhos, né? A imagem, a representatividade, a questão de ver, né? Tangibilizar o que significa isso e alterar o comportamento. Acho que a gente tem algumas questões aqui mais que o pessoal anda mandando para você, Lígia. Perguntando aqui sobre você considera que a questão da pandemia, a Simone tangenciou essa questão, falando se foi um chacoalhão suficiente para a gente promover revisão dos nossos gatilhos mentais. Ai, não sei. Difícil, né? Eu acho que iniciou uma série de... iniciou não. Ela colocou lenha numa série de discussões muito relevantes para a sociedade, né? A questão da interconectividade, assim, as pessoas estão entendendo que não adianta elas acharem que elas vivem isoladas, né? Que tá todo mundo conectado. Então, é um vírus que apareceu na China e que em 3 meses está no mundo inteiro, caos. E se você pode ter o melhor plano de saúde do mundo, acesso ao Einstein da vida, se você tiver certas características e a gente ainda não sabe exatamente quais delas e o vírus te pegar, você está danado, né? E não adianta você se proteger, que se todo mundo não fizer isso coletivamente, então acho que criou uma consciência sobre essa interconectividade e sobre as desigualdades e está alimentando essa discussão, né? Cada vez mais. Pena que, e não é só aqui no Brasil, que o debate esteja tão polarizado, né? Mas se as pessoas refletirem sobre o viés da confirmação, se elas fizerem um esforço um pouco mais consciente, talvez a gente consiga evoluir mais. Então, assim, eu acho que vamos evoluir, vamos sair melhores, mas a gente podia sair muito melhor. Ou a gente pode, se a gente quiser, de fato, né? Excelente ponto. Excelente ponto. Outra questão que eu acho que é bastante interessante para a gente é a questão do poder da imagem, né? Quando a gente fala que algumas marcas têm uma imagem tão forte, uma série de associações, que a gente acaba falando que o sabor é preferido, mas em teste cego, essa preferência não aparece, né? E você comentou a questão de processos seletivos, né? Em que você espera, né, por uma série de associações aí culturais, a gente espera que tenha bem sucedido e você acaba, se você não se policiar e não rever esses seus viés, você acaba tomando uma decisão enviesada. E eu fiquei pensando, né, então uma recomendação talvez para melhorar nossa diversidade, rever nossos hábitos e melhorar nossas escolhas, até em processos seletivos da nossa equipe, né, de repente a gente não tem que rever processos, inclusive fazendo blind, né? Blind
choices, né? Outra coisa, nunca fazer entrevista sozinha, fazer sempre entrevistas em duplas, porque aí quando você está em dupla, você vai debater depois, você precisa se desprender da sua empatia inicial em relação à pessoa. Você tem que trazer argumentos racionais. Você força ou você não? O que eu achei daquela pessoa? Você vai ter que trazer aquilo com exemplos, quando você vai debater isso depois. E aí você força o seu cérebro a buscar, de fato, por que você gostou. Não só porque é um cara bacana que eu queria tomar uma cerveja, mas porque é uma pessoa que tem a formação tal, deu tal exemplo e tal. Então, fazer entrevistas em duplas é uma dica muito importante. Acho que outra é ter as perguntas pré-definidas. Assim, tem um artigo que é chocante, que assim, as perguntas que as candidatas, que as empreendedoras mulheres em busca de investimento para as empresas dela recebem, são completamente distintas das perguntas que os empreendedores homens recebem. Completamente distintas. E aí isso impacta a chance dela conseguir um investimento. Então, assim, você ter pré-definido quais são os 7 de perguntas, você ter pré-definido os critérios, por isso que pesquisa tem padrão de ação. Se você for, depois que tem o resultado, falar agora como é que eu vou usar, você vai se deixar enviesar. Você tem que definir isso antes. Então, você vai ler com o olho que você quer ler, né? Então, assim, é importante, são outras dicas importantes ali para ajudar a tirar esses vieses que eles são, de novo, não são preconceitos, são vieses inconscientes. Você viu, as mulheres correm na propaganda de arroz lá, correndo daquele jeito que degrada ela mesma, né? Muito bem. Pensa na questão da violência policial nos Estados Unidos, a questão lá do George Floyd. E, assim, tem um livro inteiro que eu li recentemente sobre viés racial. E essa professora, ela dá aula para policiais, para tentar alertar eles disso. E ela contando os casos são tristes, porque os próprios policiais negros, eles têm o mesmo tipo de viés, porque tá uma associação que foi feita com perigo, com determinadas raças, com determinados comportamentos. Então, assim, exige um esforço e processos pensados para que a gente não incorra nesses erros, né? Eu acho que tem mais uma perguntinha aqui que está lançada que a gente pode... Eu sei que a gente já está 1h15 de evento, mas é que está muito legal. Mas eu acho que o João Contato Neto, né? Ele gostou bastante e ele queria ouvir você um pouquinho mais, explorar um pouco das diferenças entre as aplicações em marketing de produtos, né? Por exemplo, no caso de geleias versus serviços, chegando até mesmo aos digitais. Olha, eu acho que tem para tudo quanto é área, né? A gente estava discutindo lá um pouco da aula. Eu acho que assim, você pode criar produtos que ajudam as pessoas a adotarem comportamentos que são complicados para elas. Tem um reloginho que chama Clock, que é um despertador, e ele tem rodinhas. Então, a hora que é para despertar, não só ele faz barulho, mas ele começa a andar e vai longe de você, então você não consegue dar snooze, por exemplo. Né? Então, tem desde a concepção do produto, né? A forma como você vende, como você comunica o produto. Então, comunicações para o sistema 1, que é intuitivo, são muito mais efetivas do que comunicações para o sistema 2. Tem um caso célebre da Coca-Cola. Qual é o nome do suco de laranja deles? Esqueci. Eles mudaram a embalagem. Era uma embalagem super sistema 1, assim, que tinha um canudinho saindo de uma laranja, da fruta. E eles mudaram, fizeram uma coisa moderna, num copo, tal, linda plasticamente, mas que perdeu aquela coisa de, entendi, isso é 100% natural, é fruta. Né? Tava escrito lá, 100% natural, fruta, mas não era o visual da laranja com canudinho. E as vendas caíram drasticamente. Então, assim, comunicação, isso, né? Em embalagem, mas é comunicação. Em preço, nossa, em preço, gente, que dá, assim, tem tanta coisa que a gente precisa estar atento em preço. Eu não trouxe o exemplo aqui da assinatura da revista, mas que chama Decoy, né? Você coloca
uma alternativa entre as opções que você tem. Você coloca uma opção que ela é só para direcionar as pessoas a escolherem outra. Então, é uma oferta que não faz sentido nenhum, você fala, mas torna o outro preço mais atrativo. Tem milhares de coisas assim que dá para aplicar, então, em pricing, em placement, em comunicação, todos os P's de marketing dá para você aplicar né, os seus aprendizados dessa área para você ser mais efetivo na sua estratégia. Olha, eu ficaria a noite inteira conversando com você sobre o tema, e aí até convido, que eu vou estar participando com certeza, assistindo a sua aula né, na pós, e queria convidar todo mundo então para continuar essas discussões no âmbito do nosso curso de pós-graduação em marketing, gestão, estratégia e geração de valor presencial, né? Não sei se o Andrés quer dar uma palavrinha. Vamos lá, só compartilhar aqui então o nosso convite, né? A gente tem a aula do dia 13 aí, que os interessados, é uma aula aberta, então todos podem participar, né? Vai ser via Zoom, um pouco mais de interatividade com uma duração de uma aula normal, que é o que ela vai ser, e a gente vai conversar um pouco sobre a evolução do marketing no Brasil e tentar entender como isso aconteceu e em que situação estamos aqui. Acho que a gente já passou um pouquinho do horário, né? Então eu queria aproveitar esse momento, agradecer a Lígia. É incrível a sua paixão falando do assunto, transparece aqui para quem está assistindo, assim, a sua animação, empolgação e motivação para falar, e dá para ver que você entende bastante do assunto e que você quer falar mais sobre ele, mas o nosso tempo aqui é escasso, então esperamos ter outras oportunidades para você poder compartilhar mais conhecimento aqui com a gente. Queria agradecer a oportunidade e a todo mundo que ficou com a gente aqui. Foi um prazer. É isso aí. Então, aqui o nosso webinar. Só tá aí o link também para o nosso curso de pós-graduação. Quem quiser dar uma olhada lá no conteúdo, tem o link, né? Pode falar com a Maristela, que cuida aí dos contatos com os candidatos. Será um prazer receber vocês lá. E Patrícia, obrigado aí por ter coordenado a parte aí das perguntas, né? A primeira pergunta que eu estava aqui na minha cabeça era do livre-arbítrio e foi logo respondida, então vocês pegaram aí o ponto, né, muito bem. Assusta um pouco, né, essa discussão, quando a gente começa a imaginar que o controle está em outras mãos, né? Mas vamos em frente, né? A vida é cheia de decisões, né, que a gente como consumidor tem que tomar, no momento atual como eleitores também, né, então a eleição se aproxima. Eu acho que eu vou até deixar essa última pergunta para a Lígia, para a gente encerrar aqui, porque a eleição, quando você tem 15 candidatos, acaba virando uma decisão complexa, né? Então, aquele ponto que você tocou, vira uma decisão complexa, a gente faz o que nesse momento? E assim, às vezes a gente chega em 2 e continua sendo só muito complexa também, né? Então, assim, acho que a gente tem que estar atento à forma como os candidatos estão se colocando e as estratégias que eles estão usando para a gente não cair em vieses e a gente não gostaria de cair. Eu acho que, assim, independente da sua orientação, das suas crenças, só fique atento. Perfeito. Acho que tem que usar, né, o conhecimento adquirido para conseguir, talvez, sair das bolhas, né, que a Patrícia comentou do filme lá, documentário Netflix, né? Uhum. Mas, se continuar aqui, a gente não para mais, né? Então, finaliza aqui agradecendo a Lígia, a Patrícia, o Aguinaldo. Valeu, Aguinaldo, pela orientação, bate-papo aí à tarde, indicando aí como organizar tudo. Ao nosso público, boa noite. Foi show. Muito bom. E agora, sextou, né? Sextou. E se alguém quiser rever algum conceito, rever a aula ou ver outro material, tem nossa página do YouTube, né? A página da FIA. Isso aí. Tem nossos webinários. Esse webinar vai estar daqui a alguns dias no ar e os anteriores podem ser acessados por lá também. Tem muita coisa bacana. Tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, Lígia. Tchau.